Olá! A leitura direta dos trabalhos de Max Weber são, em geral, bastante difíceis, razão pela qual sempre se apresenta como útil certas aproximações de comentaristas qualificados, a fim de podermos entender melhor o pensamento daquele autor. Um destes autores é Julian Freund, que escreve um livro chamado A Sociologia de Max Weber, que até hoje continua sendo um livro referencial dentro desses estudos, ao lado de outros, certamente, como de Raymond Aron, e mesmo no Brasil, o livro de Crítica e Resignação em Max Weber, de Gabriel Kohn. Na nossa sessão de hoje, vamos pegar uma pequena parte deste livro de Julian Freund, a parte na qual ele está discutindo a questão do método naturalista e método histórico, mostrando como que, para Weber, não se tratava nem de encontrar leis gerais, muito menos de desconsiderar a questão de que elas podem, em certas circunstâncias, ser tratadas ou serem admitidas dentro de quadros bastante específicos. Freund observa, inicialmente, que a reflexão epistemológica de Weber, portanto, a reflexão de Weber buscando extrair um conhecimento da realidade social, tal como ele a entendia, a reflexão epistemológica de Weber tem como fonte a disputa metodológica que, à época, dividia os universitários alemães no final do século XIX. Observa que o objeto da disputa ou do litígio era o Estatuto das Ciências Humanas, também, à época, chamadas por ciências históricas, ciências sociais, ciências do espírito, ciências da cultura, entre outras denominações. A questão que se colocava à época era a seguinte: havia que reduzir às ciências da natureza às ciências humanas ou afirmar a autonomia das ciências humanas em relação às ciências da natureza? O autor observa que este debate derivou para um outro eixo, ou seja, para uma discussão sobre a classificação das ciências. E, neste sentido, também os partidários se colocaram a favor de uma perspectiva ou de outra perspectiva. Freund resgata aqui, inicialmente, a perspectiva de Dilthey. Dilthey considerava que o fundamento desta classificação era a diferença do objeto, tendo em conta a distinção entre o reino da natureza e o do espírito, ou da história. A realidade ficava dividida em setores autônomos, cada um dos quais dominava uma categoria especial de ciências. Lembrando que por ciência do espírito aqui é aquela que está ligada fundamentalmente à elaboração teórica, ao pensamento, portanto, ao conhecimento da realidade social, às produções humanas. Portanto, havia uma distinção entre o reino da natureza, com suas leis próprias, e o do espírito, aquele da consciência, aquele da razão. Outros se posicionavam de maneira distinta. Era o caso de Windelband e Rickert, que negavam o fracionamento da realidade. Para eles, as ciências abordam o estudo da realidade por vias diferentes, de maneira que a diversidade de métodos constituiria o princípio da classificação. O sábio, para eles, busca conhecer as relações gerais ou leis, ou seja, o fenômeno em sua, ou também o fenômeno em sua singularidade. Havia, assim, observa Freund, duas classes de métodos principais. Uma que era generalizante
e outra que era individualizante. Daí, duas categorias fundamentais de ciências que Windelband denomina nomotéticas e ideográficas, portanto, aquelas que buscam encontrar as leis gerais, e Rickert, com as ciências da natureza e as ciências da cultura, ou seja, procurando estabelecer as questões da singularidade no interior das produções humanas em relação àquela dinâmica que havia no terreno das ciências da natureza. Freud observa que, no caso de Weber, o caminho será distinto. Ele não aceitará as conclusões nem de Windelband e de Rickert, em particular aquela que se refere à divisão das ciências. Para Weber, qualquer ciência utiliza a vontade, qualquer ciência utiliza a vontade, as circunstâncias de qualquer destes procedimentos, ou seja, aqueles generalizantes ou aqueles que são singularizantes ou particularizantes. Segundo as necessidades e a orientação da investigação, a sociologia ou a psicologia, que era uma ciência também em desenvolvimento à época, empregam o método generalizante ou o método individualizante. De igual modo, a biologia ou a astronomia intentam estabelecer leis ou também estudar um fenômeno em sua singularidade. Portanto, não se tratava de adotar tão somente o método generalizante, e muito menos o método individualizante, e muito menos ainda descartar um ou outro. Observa Weber, nesse sentido, que era falso afirmar que, na prática, as ciências da natureza se utilizavam exclusivamente do método naturalista ou generalizante, e as da cultura, o histórico ou individualizante. Para ele, nenhum destes métodos possuía o privilégio ou superioridade em relação ao outro método. Weber, portanto, negará que o conhecimento seja reprodução ou cópia integral da realidade. Portanto, qualquer que seja o método utilizado, nenhum deles poderá ter o estatuto de reproduzir fielmente a realidade. O que era possível para Weber era apenas estabelecer aproximações à compreensão da realidade, de tal modo a fornecer interpretações da realidade. Portanto, Weber nega que o conhecimento seja reprodução ou cópia integral da realidade. E por que isso? Isso em razão de que, para Weber, a realidade é infinita e inesgotável. Portanto, o problema fundamental da teoria do conhecimento, para Weber, é o das relações entre lei e história, entre conceito e realidade, ou seja, entre a maneira como o pensamento elabora uma compreensão da realidade e a realidade tal como ela efetivamente existe. Qualquer que seja o método adotado, para Weber, qualquer que seja o método adotado, este método realiza uma seleção na infinita diversidade da realidade empírica, aquela realidade que o investigador tem diante de si. Assim, em razão de seu objetivo, o método generalizante despoja ao real de todos os aspectos contingentes e singulares, reduzindo as diferenças qualitativas a quantidades mensuráveis com precisão e susceptíveis de formar uma proposição geral de caráter legal. Já o método individualizante esquece os elementos genéricos e presta unicamente atenção aos caracteres qualitativos e singulares dos fenômenos. Portanto, Weber transita tanto do geral ao particular, quanto do particular ao geral. Nesse sentido, um e outro se afastam da realidade em razão das necessidades de conceitualização, uma vez que sem conceitualização,
É importante observar que a conceitualização é sempre necessária, uma vez que, sem conceitualização, não haveria conhecimento científico. No entanto, os conhecimentos obtidos são sempre conhecimentos aproximativos da realidade, quando não também conhecimentos probabilísticos de como esta realidade vai se desdobrar. Em consequência disto, nada nos permite dizer que, confrontada com a realidade, um destes métodos seja mais válido, mais justo ou mais completo que o outro. Portanto, os dois métodos são úteis, mas nenhum deles pode pretender deter a verdade de uma determinada realidade. Tanto o método generalizante é importante, quanto o método particularizante é importante, mas nenhum dos dois pode pretender ser superior ao outro. Weber vai observar, continua Freud, que o método é uma técnica do conhecimento. Ele está dominado pela lei de toda técnica, isto é, a eficácia. Não cabe, nesse sentido, dizer a priori, portanto, com antecedência, que tal procedimento é melhor que o outro, já que tudo depende da intuição do sábio, do sentido da investigação e da habilidade na aplicação, de tal maneira que só os resultados obtidos decidem retrospectivamente sobre sua validez. Aqui é importante porque, ao colocar a questão do método, Weber também está colocando a responsabilidade do investigador. O investigador, ele tem que deixar o objeto falar, selecionados os elementos na realidade que o investigador pretende trabalhar. Portanto, aqui, Weber está propondo a seriedade, a honestidade do intelectual ao construir o seu objeto e ao adotar um ou outro método. Segundo Weber, não só não há método universal, mas tão somente a oportunidade de um procedimento que varia com os problemas a resolver. Eficaz em um caso, o método adotado pode fracassar em outro caso análogo. Dessa forma, Weber vai ser totalmente contrário a todo dogmatismo, uma vez que a missão do método é o progresso do saber. Posto que a ciência é uma indefinida busca, fica excluída a existência de um método ideal, acabado ou definitivo. Segundo Weber, pode haver tantas ciências como específicos pontos de vista existam no exame de um problema. E nada nos autoriza, neste sentido, a acreditar que tenhamos esgotado todos os enfoques possíveis dentro da pesquisa que realizamos ou dentro da pesquisa que pretendemos realizar. Sobretudo porque, sendo real infinito e sendo o mundo das ciências humanas distinto daquele da natureza, isso significa que as ações sociais dotadas de sentido podem transcorrer das maneiras as mais variadas possíveis no interior do pensamento weberiano. Ao ser todas as ciências autônomas, devido a seus próprios pressupostos, Weber observa também que nenhuma servirá de modelo às demais. Portanto, a geografia, a medicina, a economia ou a política, assim como a sociologia, são áreas específicas de conhecimento. No caso da sociologia, ela é uma ciência que depende única e exclusivamente dos problemas específicos que se propõem a resolver. Com estes elementos, Julian Freund encerra este item no qual ele está discutindo a questão do método naturalista e método histórico em Max Weber. Discutimos aqui um dos itens que está no capítulo 2 do livro de Freud, Sociologia de Max Weber, capítulo este que tem por
Título geral: A Metodologia. Espero que tenham gostado desta breve discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar contribuindo cada vez mais com as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores que muitas vezes, em razão do fascínio que as ciências sociais contemporâneas têm por uma diversidade de autores que esquecem os clássicos, pode ocorrer de não terem tido contato com essas importantes leituras. Até uma próxima.